Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Gainvest Wealth. Eu me chamo André Fogaça, eu sou um dos sócios fundadores aqui da Gainvest, sou especialista em investimentos e invisto há mais de 20 anos no mercado financeiro. E o objetivo da nossa conversa aqui, na verdade, o grande objetivo dessas transmissões que nós estamos realizando é mostrar para você que está assistindo como é que funciona a nossa consultoria, como é que a gente ajuda os nossos clientes, investidores, a resolver seus principais problemas, né, a solucionar suas principais dores. Então a gente procura, através dessas conversas aqui, mostrar para você como é que a gente trabalha e como é que funciona o nosso dia a dia, os nossos bastidores, não é? E o tema principal da nossa conversa de hoje é sobre blindagem patrimonial. Tá? Então essa é uma área relativamente nova aqui na empresa. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Fábio, que é o responsável, o especialista na área de blindagem patrimonial, e eu convidei ele para a gente conversar e para ele explicar para a gente como é que funciona essa área. Então, Fábio, obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade de conversar contigo, e te apresenta para o pessoal e conta um pouquinho da tua experiência, né, e como é que é esse trabalho aqui na empresa. André, obrigado, um prazer, uma alegria poder compartilhar aí do conhecimento e um pouquinho da minha história. Eu tenho 46 anos, André, sou pai de 2 filhos, sou casado com a Vanessa. Vanessa é uma operadora de uma grande franquia aqui em Foz do Iguaçu. Há 11 anos atrás a gente resolveu mudar de uma capital para o interior. Eu estou no mercado de trabalho já há mais ou menos uns 30 anos, comecei a trabalhar bastante cedo. E na área financeira, né, nas instituições financeiras, há mais ou menos uns 10 anos. Eu tive passagem por HSBC, Prudential, Mongeral Aegon, XP. Eu também, na minha última experiência, eu estava dentro de um escritório da rede XP aqui na região onde eu resido. E com muita alegria hoje, eu sou o especialista, o responsável pela área de blindagem patrimonial aqui da Gainvest. Bacana, Fábio, muito, muito legal aí a tua experiência. Com certeza está agregando muito valor aqui para a empresa, né? A tua chegada aqui na Gainvest. E para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo aqui, Fábio, eu gostaria que tu comentasse, assim, sobre... vamos desde o básico, tá? Então, qual é o teu papel especificamente aqui na empresa hoje, né? Quais são as áreas que você está atuando, né? E como é que esse teu trabalho contribui para o nosso objetivo aqui, que é proteger, né? E fazer um planejamento de patrimônio dos nossos clientes. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, vai ser bem bacana para a gente iniciar. André, o conceito de Wealth Planning tem tudo a ver com o trabalho que eu executo. Ele é um trabalho complementar ao do consultor. Veja, o meu cliente interno é o consultor, que está na linha de frente com o nosso cliente final. Então, através dessas demandas do consultor, essa identificação de quem tem mais perfil para esse tipo de abordagem, a gente vai nessa linha de trabalho. Então, é uma parceria, um trabalho em conjunto, e sempre com esse foco complementar ao trabalho principal, nosso escopo principal, que é a consultoria de investimentos. Tá? Como que a gente consegue agregar valor a esse trabalho da consultoria? O assunto hoje sobre a blindagem patrimonial no Brasil, André, está muito em voga e está muito inseguro. Então, as pessoas, com o aumento da consciência sobre seu patrimônio, na mesma tocada vem uma consciência sobre uma proteção de tudo isso que está sendo constituído em vida. Então, eu costumo relacionar a pirâmide de Maslow. Quanto mais a pessoa evolui na sua vida, mais ela consciência tem sobre as suas responsabilidades. Na minha opinião, todos precisam de um bom planejamento sobre blindagem patrimonial. Porém, André, alguns necessitam mais que outros, dependendo de uma característica específica da família, ou da profissão, ou do estilo de vida, né? Então, basicamente é isso, André. É um trabalho complementar
e a gente, através de muita conversa, identifica quais são os clientes que mais precisam dessas ferramentas sucessórias ou de blindagem patrimonial. Perfeito. E, Fábio, agora acho que seria legal explicar para quem está nos assistindo uma explicação breve. O que consiste, basicamente, esse serviço de blindagem patrimonial, o de planejamento sucessório e também do planejamento tributário, que, enfim, são as áreas que envolvem aí o teu trabalho, né? Então, se você puder explicar cada um deles, assim, na prática, o que isso representa para o cliente. Perfeito, André. André, dentro da área de blindagem patrimonial, eu posso dividir essa área em 3 pilares, que são os pilares de atuação. Então, quando a gente fala em blindagem patrimonial, eu estou falando de um processo sucessório, que hoje é um tema muito sensível. O processo sucessório envolve disciplinas financeiras e jurídicas, né? Então, esse é um primeiro pilar. O segundo pilar é o mantimento do padrão de vida dessa pessoa ou família. Muitas pessoas não alcançaram o objetivo em uma independência financeira. Então, com isso, a gente consegue gerir riscos, mitigar riscos, através de mantimento de padrão de vida. O terceiro pilar está relacionado a projetos. Por exemplo, aonde meus filhos vão estudar na faculdade? Eu quero levar os filhos para um intercâmbio, estudar fora do país? Eu quero que eles passem numa faculdade pública, federal? O meu projeto de aposentadoria, quando que eu preciso me aposentar? Quando eu quero me aposentar? Então, são esses pontos, esses detalhes sobre a vida da pessoa. Permeando esses 3 pilares, André, a gente fala sobre tributação, né? É um tema muito inseguro no Brasil. E quando a gente fala em sucessão, mais ainda. A gente está passando por uma reforma tributária muito extensa, muito complexa, e isso envolve todas as pessoas que possuem bens. Existe uma faixa de isenção de imposto, mas é para uma minoria de pessoas. Então, a gente nem considera isso. O tema está sensível hoje e a gente precisa um foco, uma luz nesse tema, para que as pessoas possam se planejar da maneira correta. Perfeito. E, Fábio, assim, quais são as estratégias que são utilizadas na blindagem patrimonial, né? Se você pudesse trazer daqui a pouco um estudo de caso ou uma situação real, prática, né, de blindagem, até para quem está assistindo poder enxergar isso com mais clareza, o que isso representa, qual é o benefício disso para o cliente, né? Se você puder trazer um exemplo bem prático, seria interessante. Perfeito. André, as ferramentas hoje são muito diversas. Você tem ferramentas financeiras, então a gente pode falar ali seguros de vida resgatáveis e vitalícios. Você tem previdências, você tem inúmeras ferramentas financeiras e jurídicas. As jurídicas, você tem usufruto, testamento, doação em vida, você tem também estruturas de holding, estruturas offshore, fundos exclusivos que possam também atender as duas demandas, jurídica e financeira. Então, hoje, realmente, a diversidade desses instrumentos e a forma que você se planeja está muito ligada ao perfil desse investidor. Trazendo um caso um pouco mais real aqui, que eu atendi recentemente, um dos nossos consultores, um empresário, André, com alto patrimônio líquido, altíssimo patrimônio líquido, acima de 10 milhões, e também com muito patrimônio imobilizado, só que esse imobilizado através de cotas de sociedade empresarial. Essas cotas, empresa de tecnologia, o valuation, existe uma alavancagem sobre essas cotas, né? A empresa, às vezes, tem um valor de mercado muito além do que está no contrato social, e esse é o ponto, André. Aí é que se esconde o perigo. A base de cálculo para uma transmissão de patrimônio, ela é composta de imposto estadual, que é o ITCMD, honorários extrajudiciais ou judiciais,
e emolumentos. A gente, extrajudicialmente, está falando em torno de 15% sobre o patrimônio. Esse empresário ele tem uma característica de que, num determinado momento, as cotas irão virar patrimônio líquido. Ele também tem um imóvel principal da família, que também pode ser trabalhado a nível de planejamento sucessório, através de usufruto. Então, nós combinamos duas estratégias, nesse caso, um usufruto para tirar esse imóvel de 2 milhões da base de cálculo dele, onde ele tem inúmeros benefícios fazendo um usufruto, uma doação em vida desse imóvel. Esse imóvel sai da base de cálculo, André, do custo de transmissão da família, já direciona para os herdeiros e blinda. Ele é empresário, ele tem um risco muito grande frente a um processo trabalhista, por exemplo. Então, combinamos uma estratégia extrajudicial, que é o usufruto, a pessoa pode ir num cartório fazer isso, ela nem precisa da justiça, que é morosa, né, André? E custosa. Então, a nível de cartório, a pessoa consegue essa estratégia aliada a uma ferramenta financeira eficaz, tá, André? Nesse caso, a ferramenta financeira foi um whole life, com pagamento em 10 anos, onde ele economizou 2/3 do custo de transmissão, André. Basicamente é isso. Nós eliminamos um problema que futuramente pode se tornar muito grande, porque com o aumento do patrimônio líquido, há uma necessidade de você reservar 15% desse patrimônio para sucessão, tá? Sim, interessante. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, né, das áreas de blindagem patrimonial, se a gente for mais ampla, basicamente, então, a ideia é proteger o patrimônio, assim, blindar o patrimônio, né, o patrimônio acumulado desse cliente. A outra questão é a questão sucessória, né, como transmitir, como passar adiante esse patrimônio pagando menos custo, no caso impostos e, enfim, custos que venham a ocorrer, e também diminuir a dor de cabeça, né, de todos, né, dos herdeiros, Sim, do próprio sim. dono do patrimônio, enfim. Então, acaba sendo esses os benefícios que existem, né, nesse processo todo, né? Sim, perfeito. Você elimina várias dores de cabeça com pequenas estratégias, né? A gente fala que é um planejamento, né, André? Claro. Eu vou usar uma metáfora aqui, se você me permitir. Se você precisar viajar amanhã para São Paulo, você vai fazer uma cotação de um voo, né? Essa viagem é extremamente importante. Você vai pagar o que for para esse voo. O custo dessa viagem não vai sair barato para você fazendo isso a toque de caixa, né? Agora, se você planejar essa viagem 6 meses antes, você vai ter uma grande economia, André. Então, é basicamente isso. A gente dá uma luz a um planejamento sucessório e que a pessoa não precisa também sair correndo para fazer nada, André. Claro. A gente não gosta de trabalhar sobre essa parte do planejamento, sobre o terrorismo. Morrer, todos nós vamos morrer um dia, André. Agora, a gente faz o contrário, a gente gosta de dar longevidade a essa pessoa. Expectativa de vida está aumentando. Então, se eu consigo fazer ela entender que ela vai viver muito, vai acumular muito patrimônio e, consequentemente, vai precisar uma ferramenta sucessória lá no final da vida, que dê um conforto a quem recebe esse patrimônio, uma liquidez. Então, a gente está eliminando um custo, está melhorando a parte tributária, está trabalhando através do Código Civil, ajudando a família nessa parte de liquidez e rapidez para acesso ao patrimônio principal. Fábio, em relação à liquidez, tá? Eu acho que esse ponto é bem relevante, né? Porque quem está nos assistindo pode estar pensando, tá, mas como assim liquidez, né? Do que nós estamos falando quando a gente fala de resolver a questão da liquidez? Dá um exemplo prático, Fábio, para que as pessoas entendam assim, o que isso significa. André, esse é um tema muito importante e as pessoas negligenciam isso. Esse mesmo empresário que eu atendi, apesar dele ter uma separação total de bens, todo o patrimônio líquido está no CPF dele. Tá? Então, nessa identificação desse perfil, a gente consegue dar algumas pequenas dicas para a pessoa também. Isso são dicas mesmo.
Não envolve nada mirabolante, nada custoso para o cliente. Como, por exemplo, abrir uma conta conjunta com o cônjuge. Não é uma ferramenta sucessória, mas o fato de você ter uma conta conjunta ou uma liquidez na conta do cônjuge, por exemplo, 2 meses do custo de vida dessa família. O inventário, André, ele leva 60 dias, mais ou menos, para ser concretizado. Então, durante esses 60 dias, a família precisa de uma liquidez para se manter e uma liquidez para pagar o imposto estadual, André. Lembrando que, quando a pessoa falece, André, antigamente, as contas ficavam 30 dias ainda válidas. As pessoas podiam movimentar um dinheiro que não deveriam, né? Porque esse dinheiro pode ser de outros herdeiros que não estão listados ali na família, ou desconhecidos esses herdeiros. Então, hoje em dia, André, a tecnologia permite com que as instituições elas bloqueiem todas as contas dessa pessoa. Contas de investimento, contas correntes, aplicações, tudo que você possa imaginar. Agora, você imagina se o dinheiro está totalmente concentrado nesse CPF. A família vai precisar passar pelo inventário para desbloquear esse recurso. A liquidez é algo muito importante, André, porque dependendo do volume do patrimônio, a gente não está falando de 30, 50 mil reais, e sim de 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. E daí eu volto à conversa, os 15% podem ficar um pouco mais caros, a conversa da metáfora. Sim. Se eu for deixar para fazer isso a toque de caixa, eu posso vender um imóvel para tentar levantar o recurso. Ou eu posso tomar um empréstimo no banco pagando juros. Então, esse tema não é brincadeira. E, no meu ponto de vista, André, a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. Elas pensam que uma conta conjunta vai resolver o problema. É uma instrução. Nós instruímos como uma facilidade nos primeiros dias. Mas a pessoa não vai ter cabeça de movimentar dinheiro durante um período de luto, André. Também tem isso, né? Eu não gosto de falar muito sobre isso, porque cada um reage a uma forma sobre a morte, mas da parte pragmática da coisa, a gente tem que entender que esse recurso vai ser bloqueado. Esse é o grande perigo. Exato, Fábio, porque assim, é um fato, a gente não é uma questão de opinião, isso vai acontecer, né? E como tu falou, todos nós vamos morrer um dia, né? Então, esse é outro fato que ninguém pode ir contra. Então, assim, são coisas que vão acontecer, né? Sim. Não tem Só não sabemos quando. Não sabemos quando, exatamente. Então, eu acho que só isso já é argumento suficiente para que as pessoas parem para pensar sobre o assunto, no mínimo. Com certeza, né? Com certeza. E eu achei interessante, Fábio, porque assim, essa questão comentou que da liquidez, né? Então, realmente, eu já ouvi casos, né, de pessoas que não tinham feito nenhum planejamento, né, nesse aspecto, e de fato a família teve dificuldades, porque ela precisava de dinheiro para o inventário e, né, precisava dessa liquidez para desbloquear o patrimônio da pessoa que faleceu, e aí foi um problemão, né, realmente. Então, e como tu falou, dependendo do patrimônio, esses valores são muito altos. São valores que não é bem assim para conseguir, né, de uma hora para outra. Sim, sim. E tem um outro aspecto aí também, né, André? A gente fala muito sobre liquidez, que é a parte financeira de todo esse assunto, né? Agora, numa conversa com um cliente, ao contrário do consultor, que vai ficar muito focado na esfera financeira, de investimentos, a gente começa a abordar outras esferas com o cliente. Por exemplo, a esfera familiar. Essa pessoa, ela casou quantas vezes? Ela tem filhos de quantos casamentos? Isso pode ser uma consequência jurídica? O inventário pode ir para a justiça? Sair do âmbito extrajudicial para o judicial? Então, se eu tenho um nível de informação, eu já posso imaginar que essa pessoa precisa de uma assessoria mais profunda juridicamente. E com isso, matar um problema, resolver um problema dessa pessoa, que é um problema, André, muitas vezes, um problema latente, né?
A pessoa sabe que existe o problema, mas ela não faz nada para resolver. Então, André, é um tema muito complicado, porque daí a gente está entrando numa esfera jurídica, familiar, não é tão simples. O dinheiro não paga. Sim. Mas a gente pode ajudar de muitas formas, André. Claro, claro. E Fábio, agora para entender um pouco melhor essa questão, assim, eu acho que talvez uma dúvida que quem está nos assistindo tenha é o seguinte: para quem para quem é que precisa de um planejamento sucessório? Assim, vamos lá, talvez se puder trazer alguns exemplos, assim, que situações realmente vai ser necessário um planejamento e quais talvez não seja necessário. Se puder dar 2 exemplos, assim, bastante simples e didático, porque eu imagino que há casos onde talvez não há uma necessidade tão latente de fazer um grande planejamento, e já outros é uma necessidade óbvia, que, como tu falou, se a pessoa lá ela for falecer, vai ser um problemão, isso é evidente, está claro que vai ser um grande problema e não vai ter liquidez para resolver a questão toda de inventário, enfim. Então, se puder trazer 2 exemplos, assim, vai ser bem legal em termos didáticos, né? Legal. André, vamos imaginar uma pessoa de 45 anos, CLT, casada há 20 anos e com um filho, de um único casamento. Seus investimentos andando a nível Selic, sem maiores ousadias a nível de investimento, uma pessoa comum, conservadora. Uma estrutura financeira apenas resolve essa situação. Um whole life, uma previdência, um VGBL. Sim. Né? Muito simples, muito simples. Agora, não é uma questão de desejar o mal para a pessoa, André, e a gente também trabalha, às vezes, contra uma ignorância, uma cultura errada das pessoas. Né? Falar disso, às vezes, atrai. Não atrai, na verdade, você só está protegendo. Veja, André, nesses casos, a gente está falando justamente isso que a gente comentou lá no início da conversa. Até que ponto que eu consigo reduzir essa parte tributária, o impacto dessa tributação? Então, é mais ou menos isso, André. Agora, vamos para um outro exemplo. Vamos para um exemplo de uma pessoa já na sua faixa de 60 anos de idade, 65 anos de idade. A pessoa já se estabilizou na questão do patrimônio. Porém, tem muito patrimônio imobilizado, por exemplo. Né? Vou imaginar que essa pessoa também tenha uma vida familiar complexa, com mais de um casamento, uma possibilidade de uma briga na justiça sobre o patrimônio. E vamos imaginar que esse patrimônio líquido seja... que essa pessoa gere rendas através desse patrimônio imobilizado. Imóveis, por exemplo. Imóveis. Tem lá uma pulverização enorme de imóveis gerando aluguéis. Ele vai ser tributado a 27,5% dessa renda dos aluguéis. E está uma exposição jurídica desse patrimônio, devido à complexidade familiar. Uma única ferramenta jurídica resolve esse problema, que é uma holding. Então, um instrumento jurídico um pouco mais complexo, um pouco mais sofisticado. Seria uma holding patrimonial? Uma holding patrimonial. Só que veja, André, isso também está na moda, né? Algumas pessoas acham que precisam de uma holding, mas por quê? É por conta de uma tributação ou é por conta de uma estrutura familiar complexa e que possa gerar um problema lá na frente? Então, a gente precisa entender qual que é o problema. Se for tributário, ótimo. A holding vai resolver e vai se pagar através da economia dos tributos. Agora, se for jurídica, André, a holding também vai resolver, porque ela vai direcionar e vai blindar esse patrimônio, além de uma economia tributária. Se a pessoa não tiver inserida nesses 2 cenários aqui, possivelmente uma holding não faça sentido para ela. Daí a gente tem outras estruturas mais simples,
ou menos onerosas para ela. Claro. Tá? Inclusive, Fábio, nesse aspecto da holding patrimonial, qual seria mais ou menos o patrimônio que justificaria a montagem de uma holding patrimonial? Patrimônio imobilizado, no caso. Parte financeira, André, de economia tributária, basicamente você recebendo ali acima de uns 40 mil reais por mês em aluguéis. A diferença de 27,5 para 10,6, que seria a tributação na holding, vai pagar a manutenção anual dessa estrutura, que gira em torno de 80 a 100 mil reais ano. Uhum. Então você tem essa tributação se pagando a estrutura. Mas isso não é cravado na pedra, né, André? Sim, sim, mais ou menos. Às vezes a pessoa não está preocupada com o custo de manutenção dessa estrutura. Sim, sim, sim. Às vezes ela também está preocupada com o aspecto jurídico, além da tributação. Então daí ela, talvez a esse nível jurídico, ela não queira estipular um limite sobre a montagem e a manutenção dessa estrutura. Sim, entendi. Entendi. Não, perfeito, faz muito sentido. E para ver que realmente não é uma... Todas essas decisões, né, Fábio, pelo que eu estou entendendo, como tu colocou, elas não são decisões 100% racionais, né? Elas envolvem vários aspectos, né? Então, assim, se for analisar só pela questão do número da economia, é uma coisa, pode fazer sentido. Mas e a questão do risco, né? Como tu colocou, de proteção daquele patrimônio, né? Aí já é uma outra questão que daí esquece o número, né? O número não é tão relevante nesse momento. Ou às vezes os dois são relevantes. O número é relevante, a economia é relevante e também eu quero blindar esse patrimônio para evitar, né, enfim, qualquer problema que eu faça o cara perder aqueles imóveis, por exemplo. Então é interessante mesmo essa colocação que tu fez de que não é tão trivial analisar isso tudo, né? Sim, e também tem um aspecto de prazo, né, André? Por exemplo, um inventário judicial, ele pode levar 20 anos. Então, qual que é a pessoa não vai medir dinheiro, valor, sobre o prazo. Ele quer que isso se resolva no dia da morte dele automaticamente. Então, são situações muito específicas, André. E a gente tem no mercado, André, pessoas nessa situação, com um problema latente, mas que estão hoje sentadas em cima do problema sem agir. É uma questão de planejamento só, André. Sim. E, Fábio, me ocorreu uma dúvida agora, que é o seguinte, comentou que se justificaria uma holding patrimonial, se a gente for falar em economia, que a partir de uns 40 mil de renda, de aluguéis, né, mensais, se justificaria. Mas eu te pergunto o seguinte, existe a ideia de fazer uma holding patrimonial para colocar imóveis que não necessariamente geram renda, por exemplo? Sim, daí a gente vai para o aspecto de blindagem mesmo, de proteção, né? Por exemplo, um empresário com vários imóveis e que queira proteger juridicamente esses imóveis, ou você resolver um problema de distribuição e direcionamento. Vamos imaginar o seguinte, André, 2 herdeiros, 2 irmãos, recebendo 7 imóveis como herança. Como o número é ímpar, um vai ficar com 4 e o outro vai ficar com 3, né? A gente já tem um problema aí. Outra coisa, aonde estão localizados esses imóveis? O pai deixou, via testamento, por exemplo, os piores imóveis para um filho e os melhores para outro. Isso pode acontecer. Na holding, quando você tem as cotas, você já não tem esse problema, porque a gente não está falando de algo físico. Sim. A gente está falando do percentual de cotas. Então, você dá uma justiça sobre essa sucessão, né, frente aos herdeiros. Cada um vai ficar com cotas iguais, a não ser que ele tenha gerado um testamento privilegiando mais um filho do que outro. Ele pode fazer isso, porque 50% do patrimônio ele pode destinar a quem ele quiser,
não tendo vínculo de parentesco, né? Nem, não estando na linha sucessória. Então, através do testamento, ele pode fazer isso. Só que se ele faz um testamento, André, ele está judicializando esse processo. Então, não tem coerência você ter uma holding e também ter um testamento. O certo é usar a holding realmente para você blindar o patrimônio, nesse caso específico, de uma proteção efetiva, né? E daí ele não vai medir quanto custa essa proteção, né? Claro. Tá intangível isso, né? Ele quer proteger algo maior do que simplesmente o custo dessa transmissão. Perfeito. Fábio, eu fiquei pensando aqui no seguinte, ó. Quando é que uma pessoa ela deve começar a se preocupar com essas questões? Existe um momento certo para isso, para buscar esse tipo de serviço? Como é que tu responderia a essa questão? Esse é um ponto bem interessante, André. Porque quando a gente é novo, a gente acha que não precisa se preocupar com aspectos de gestão de risco, de sucessão patrimonial. Você não se vê nessa posição. É difícil imaginar isso. Só que nesse momento, quando você está formando patrimônio e tem saúde, tem ali uma carteira de investimentos para fazer um planejamento dessa carteira se pagar uma estrutura financeira, você tem a faca e o queijo na mão. Talvez ali o aspecto financeiro pese um pouco, mas uma questão de planejamento resolve. Agora, uma pessoa mais idosa, com uma idade mais elevada, ela está numa outra fase da vida, ela já tem muito recurso financeiro, só que talvez as condições de saúde não ajudem ela. E o tempo também não ajude a planejar. Eu costumo dizer, André, que o quanto antes, melhor, porque você vai pagar menos nessa sucessão. Se o ponto focal for a redução do custo dessa transmissão. Uhum. A gente consegue fazer isso com ferramentas financeiras eficientes. Agora, a pessoa que está com uma idade mais avançada, ela também pode fazer esse planejamento financeiro. Algumas estruturas vão acabar ficando mais onerosas, mas elas podem, salvo algumas situações específicas de trabalho ou de saúde, que possam vir a majorar essa contribuição para essa ferramenta. Mas costumo dizer que não existe idade para se planejar. Eu acredito que a partir de 75 anos, para as ferramentas financeiras, fica realmente um pouco apertado, esse saving acaba sendo menor, porém, ela ainda pode contar com estratégias nessa fase de vida, após os 75 anos. Por exemplo, você pode doar recurso líquido até uma certa faixa de isenção do ITCMD, você pode criar estruturas extrajudiciais, como usufruto, né, um testamento, que daí é mais jurídico, né, André? Mas não tem uma idade certa. Agora, quem é muito novo ali, antes dos 30 anos, não vai pensar em sucessão. Só que daí aqui a gente fala de um outro pilar da blindagem, né? Que é a de gestão de riscos e a de mantimento de padrão de vida. Que daí é um outro assunto, né, André? Mas Sim, tão importante quanto. Tão sim, importante quanto. É uma outra esfera aí que tem bastante assunto sobre isso, né? E Fábio, assim, ó, o que tu vê como principais erros, ou talvez até mitos, que as pessoas cometem quando se trata de proteger patrimônio, ou de fazer um bom planejamento nessas áreas que tu mencionou? Pô, boa pergunta. Vários, né? Já falei de não contratar determinadas ferramentas por uma questão cultural, ou até mesmo de ignorância, né? Pensando que isso vai atrair coisa ruim. Um outro erro é achar que ITCMD é uma mentira, é uma coisa que você vai conseguir fugir do Estado, da sede arrecadatória do Estado, né, André? Cada vez está comprovado que não, né? E mesmo assim, você também, se você passar ileso disso, arranjar alguma forma de contornar a tributação,
pode vir retroativo, né? O que é pior. Às vezes você pode pegar a família numa outra situação, né? Um outro erro, a pessoa gerir esse tipo de processo. Então, por exemplo, eu vou criar uma conta corrente em conjunto com a minha esposa para colocar uma liquidez ali para esse custo de transmissão. Ela só está aumentando a base de cálculo, André. Porque isso vai entrar no inventário. Você precisa de ferramentas próprias para a sucessão, isentas de TCMD, isentas de inventário, isentas de imposto de renda, para que a liquidez no D0 apareça, o quanto antes apareça para a família. Sim. Né? Então, pergunta muito interessante, e todos os dias a gente vê uma coisa nova, ou uma falta de informação sobre Código Civil, sobre o regime de casamento. A pessoa acha que o cônjuge, em caso de morte, não vai acessar o patrimônio particular dela, em questões de separação total de bens. Não é bem assim, André. A gente precisa informar a população. A grande maioria das pessoas não sabe desse fator. Existe uma situação de separação de corpos, existe uma situação de morte. Elas são completamente distintas do ponto de vista do sucessório, né? Sim, é muito interessante. É uma complexidade, bastante complexo, né, o tema. Porque, cenários, né, André? Exato, são muitos cenários, né, muitas possibilidades, como tu colocou, né, pessoas com... eu te perguntei antes até a questão do qual é o patrimônio para poder fazer uma holding, mas enfim, pelo que eu estou entendendo, não é bem assim, a resposta não é preto no branco, né? Depende Sim. de cada caso, qual é o objetivo, se é só blindar, não, é reduzir custo, tem a questão da estrutura familiar daquele cliente, né? Sim. Quantos filhos ele tem, né? Quantos casamentos já passou? Nossa, a coisa não é simples, né? Sim, sim. É muito interessante. É muito rico, André. Eu gosto muito das histórias de vida, eu gosto de falar com as pessoas, gosto de entender. Eu sou muito altruísta, sabe, André? Uhum. Então, quando eu estou numa reunião ali, eu me coloco no lugar daquela pessoa, sabe? Muitas vezes. No sentido de realmente dar uma instrução, uma informação que possa ser valiosa, sabe? Claro. E acho que assim, isso que a gente está dizendo aqui só mostra a importância de se ter um especialista ajudando a pensar e entender como criar essas soluções, né? Como desenvolver, como ir atrás dessas ferramentas para resolver essas questões. Porque sozinho, olha a complexidade que é, olha a confusão que é para um leigo, né? Que não entende do assunto, enfim. Eu falo por mim, né, Fábio? Assim, essa não é uma área que é uma área que eu nunca me aprofundei muito. Então, assim, eu também estou aqui como um aluno, né? Aprendendo contigo para entender um pouco mais sobre essas ferramentas, esses serviços que a gente oferece aqui na consultoria, né? Então, isso fortalece muito né, reforça muito essa ideia né, dos nossos clientes investidores terem, né, essa ajuda aqui dentro, né, Fábio? E tu é o responsável por essa área, né? Sim, pelo menos luz ao tema, né, André? Se me permite só um parênteses, André. O nosso trabalho como especialista ele tem que estar linkado com a cultura da Guia Invest. E hoje eu comento com os sócios que eu estou completamente ambientado sobre a cultura. O conflito de interesse, André, nessa área também pode ocorrer, né? Então, eu estou totalmente aderido, espelhado à cultura da empresa, no sentido da gente dar uma consultoria transparente ao cliente. Para que o cliente ele vá a uma instituição e ele saiba qual que é a regra do jogo. Ele saiba o bastidor. Então, informação é tudo, André. E a gente trabalha de forma muito transparente. Sim, isso é muito importante, né? Acho que isso é um dos nossos pilares aqui, né? De ter essa transparência sempre, né? Tudo muito claro,
né? E Sim, muito, no caso, quando a gente fala da gestão de investimentos, né? Deixar tudo muito assim transparente, muito, né? Jogo aberto, né? E sim. muito em relação também, né, Fábio, da questão das expectativas, né? Quando a gente fala de investimento, a questão de alinhar a expectativa, não falar para o cliente coisas que possam fazer ele acreditar em expectativas irreais, né? Então, acho que Sim. isso também é bem importante. O viés comercial, André, também, né? Você deixar o cliente à vontade sobre essas decisões, né? Muito importante. A gente é um condutor, a gente é um especialista, e o viés comercial, ele tem que estar abaixo da necessidade. Então, isso é muito importante. Se você ainda me permitir, André, fazer um parênteses, e assim, um ponto pessoal meu, tá? Eu sofri um grave acidente em janeiro, eu não sei se você conhece a minha história. Eu sofri um grave acidente e naquele momento onde eu estava afastado, foram 4 meses terríveis. E daí eu falo de gestão de risco todos os dias, né? E me vi numa situação bem desconfortável. A Gui Invest, sabendo da minha experiência, me contratou em regime CLT. E isso é algo fora do comum no mercado, André. As pessoas que atuam nessa minha posição, geralmente no mercado, são profissionais que dependem de algum tipo de comissão, né, André? Então, assim, a Gui Invest, ela me deu uma oportunidade de conduzir essa área, de ser um especialista, e eu trabalho de forma muito feliz, muito completa, atendendo o meu cliente interno, atendendo o cliente da Gui Invest, e não fazendo confusão sobre o que é prioridade aqui. A prioridade aqui é o cliente, né? Então, eu falo isso de maneira muito aberta, gosto de exemplificar em todas as minhas conversas esse lado humano da empresa. Tá? Foi um momento bem difícil e a empresa viu esse potencial e me deu essa grande oportunidade. Eu já conhecia a Gui Invest no mercado e Uhum. para mim é uma honra vestir a camisa da Gui Invest hoje. Pretendo estar aqui durante muito tempo ajudando os nossos clientes. Muito legal, Fábio, muito legal ouvir esse teu depoimento. Em relação à tua história, eu sabia por cima, porque, enfim, já havia comentado em outros momentos, né? Mas eu Sim, não sabia maiores detalhes assim, mas interessante, né? Porque e é curioso, né? Porque como tu trabalha com isso, tu passou por essa situação, né? Então tu viveu na pele isso, né? Então, o pilar do padrão de vida, André, foi um pouco afetado. Eu tinha ferramentas de proteção, sim. precavido, né, André? Mas é um outro cenário da blindagem patrimonial, né? É tão importante quanto a sucessão, né? Eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho uma parte de seguridade, eu tenho uma diária de incapacidade, invalidez. Então, isso também é muito importante, né? Sim, não, A total. gente saiu um pouco do script aqui, eu sei, É. tá? Mas eu acho que é importante pontuar isso. Não, foi muito bom, Fábio. Acho que foi legal esse teu comentário final aí. A gente está chegando no final da nossa conversa. Fábio, assim, para a gente ir para os finalmente aqui, eu gostaria que tu falasse, né, passasse um conselho, né, para quem está nos assistindo, para quem quer começar a pensar nessa questão de proteção e organizar, talvez, sucessão e questão de planejamento tributário de forma mais eficiente, assim, que conselho tu daria? Qual é o primeiro passo que essa pessoa deveria fazer, pessoa que pensa nessas soluções? Acho que o primeiro passo é agendar uma reunião com o consultor que atende ele. Esse seria um bom início, André. Algumas pessoas, como eu falei, essa demanda é uma demanda latente, né? As pessoas elas não acordam falando, poxa, hoje eu vou fazer um planejamento sucessório. Então, assim, é difícil dar o primeiro passo, porque a gente sempre vai achar que tem muito tempo para isso. E eu não gosto muito dessa seara mais emotiva sobre a conversa, porque aqui na Gui Invest a gente tem instrumentos para falar de forma bastante pragmática sobre o assunto, sabe, André?
Uhum. Mas eu também tenho um lado, um coração, né? E eu acredito que a pessoa precisa dar um primeiro passo. E às vezes não é necessário grandes mudanças, né? Simplesmente dando luz a esse tema e entendendo um pouco o bastidor do que está por trás do patrimônio, da estrutura familiar, das consequências de uma morte precoce ou uma morte longeva, acho que é importante essa conversa. Ela é cheia de tabus. O brasileiro tem isso, né, mais enraizado, essa coisa religiosa também, né? Às vezes até a própria religião não permite que a pessoa fale sobre esse assunto. Mas é muito importante, André. E hoje o mercado, até depois da pandemia, né? Eu vivi como funcionário de uma seguradora durante a pandemia e foi uma mudança drástica na forma de pensar das pessoas, né? Acho que tem um divisor de águas ali na pandemia, porque as pessoas já vinham se conscientizando, já vêm se conscientizando ao longo dos anos. Eu tô nesse mercado financeiro há mais de 10 anos, André. 10 anos, um pouco mais. E eu observo que existe uma mudança muito grande de comportamento do consumidor, dos clientes, em relação a esse tema. A gente está mais evoluído, mas ainda falta muito, né? Então, agende uma conversa com o seu consultor. Nós estamos aqui no bastidor para dar esse suporte e fazer um trabalho complementar, né? Um trabalho mais de forma holística, ver o patrimônio dessa pessoa. Quais os pequenos cuidados que a gente pode tomar num D0 e estruturas mais sofisticadas, até que ponto a gente pode levar o nosso cliente. Então, assim, aqui a gente tem muita facilidade, acesso a informações de qualidade, André. Os parceiros que nos entregam algumas estruturas, como o offshore, através da BBTax, uma empresa extremamente qualificada sobre esse assunto de direito internacional, de residência fiscal, de saída fiscal de um país. Então, assim, temos como atender vários perfis de clientes, as mais diversas demandas dos clientes a gente consegue atender, tá? Muito bom, Fábio. Então, fica o convite para quem está nos assistindo, né? Então, quem está assistindo e já é cliente aqui da Guia Invest, basta marcar uma conversa aí com o seu consultor, né? E solicitar essa conversa. Aí o Fábio com certeza vai participar junto, né, Fábio? Para dar esse suporte. E você que está assistindo e ainda não é nosso cliente, mas também tem interesse sobre esse tema e saber mais e daqui a pouco conversar sobre isso, a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo, um link para uma reunião cortesia. Então basta clicar no link e deixar os dados que a nossa equipe vai entrar em contato para fazer esse agendamento da conversa com o consultor, e aí esse consultor vai fazer um diagnóstico financeiro dos seus investimentos, vai fazer um planejamento e vai também, com certeza, falar sobre essas questões que nós falamos aqui na conversa. Então fica aí esse convite, é só clicar no link e se inscrever. E Fábio, quero te agradecer pela nossa conversa, foi muito bacana trazer esse tema, né, um tema tão importante e como tu colocou ao longo do nosso bate-papo, um tema ainda muito pouco falado, assim, existe muito tabu, muita rejeição, né? Eu acho que assim, o brasileiro não está ainda 100% preparado para lidar com essas questões, mas são questões extremamente relevantes, né, e importantes, porque, como a gente falou ao longo da conversa, tem coisas que não tem como fugir, né? Todos nós vamos morrer um dia, vai ter que se pagar imposto para fazer sucessão, então, transmissão de bens, esse negócio todo. Então, assim, são coisas que não tem como fugir, mas existem soluções, existem ferramentas que nos ajudam aí nesse processo. Então, acho que valeu muito a pena mostrar isso para o pessoal. Então, obrigado, Fábio, obrigado pela presença e obrigado a todos vocês aí que assistiram nosso bate-papo. Valeu, André. Obrigado. Até a próxima aí. Valeu, um abraço. Um abraço.